Olá, estamos no ar e eu nem me dei conta, mas já está no ar o resumo do dia, o seu jornal da noite da Causa Operária TV. Hoje, dia 8 de dezembro, eu que sou matemático, gosto das coincidências de números. Nosso programa de número 888, tá certo? Então, 8 de dezembro, programa 888. Você que está por aí conosco agora às 8, vamos dizer que o programa começou às 8h48, só para reforçar a coincidência numérica, e eu espero que, no mínimo, o programa seja nota 8, porque hoje nós temos assuntos da maior importância e, por isso, a gente pede a você que já está conosco aqui que compartilhe. Todo mundo compartilha pelo menos para 8 grupos, lá na internet, no WhatsApp, no Facebook. Vamos formar aquela corrente para reproduzir, né, esse resumo do dia aí nas redes sociais, porque nós temos temas importantíssimos que nós vamos tratar nesse programa de hoje. Destaque o ex-presidente Lula assumindo aí de público a intenção da sua candidatura, falando a sindicalista, chamando os sindicalistas a levantarem a cabeça num ato com sindicalista hoje, nós vamos falar disso daí, e, ao mesmo tempo, o destaque também do ex-presidente do PT, Rui Falcão, que se soma a outros dirigentes petistas, nós vamos falar disso daqui, dizendo que Alckmin não. Né? O Falcão disse: sou contra Alckmin como vice e não quero deixar dúvidas. Aqui também nós já não deixamos dúvidas que Alckmin nem para vice-diretor de escola. Né? Nós que somos professores, eu e o companheiro Caio, que vai apresentar o programa de hoje, que somos professores, nós não queremos o Alckmin nem para vice-diretor de escola, o que dirá para vice da chapa do Lula. Né? Então, vamos deixar claro e vamos falar no programa de hoje também da mobilização do Bloco Vermelho, que não quer o Alckmin nem pintado de ouro, né? E acontece no próximo domingo, dia 12. Opa, tem um ruído estranho aí. Domingo, dia 12, a partir das 14 horas, na Avenida Paulista. Vai ser destaque aqui também no nosso programa. Nós temos novas mensagens sobre o ato de domingo. Bom, destaque também na nossa pauta, a festa dos banqueiros, com a nova elevação da taxa de juros, pesquisas que, mais uma vez, indicam a vitória do Lula no primeiro turno, se a eleição fosse hoje. Bom, e o golpe, que aí tem todo tipo, essa situação do Lula, todo tipo de golpe. O PSB procurando a armadilha da federação com o PT. Vamos explicar por que é uma armadilha, né? Qual é o sentido golpista dessa proposta do partido golpista, que é o PSB, formar uma federação com o PT e outros setores. Bom, destaque também o político, a Simone Tebet, lançando aí a candidatura identitária da direita golpista. Né? Bom, na pauta internacional, destaque é o posicionamento de China contra o bloqueio a Cuba, e destaque na Argentina, um destaque que tem a ver com a política nacional, porque o presidente Lula vai à Argentina, onde vai ser recebido como chefe de Estado pelo governo de Fernandes. Bom, fique conosco, acompanhe, ajude a gente a compartilhar, porque hoje, né, para apresentar esses e outros temas e participar, compartilhar com vocês que nos assistem aqui, está o companheiro Caio Túlio, que vai dar o seu boa noite e já vai comentar aí a primeira notícia, destaque do dia de hoje, que é a farra dos banqueiros. A situação está ruim, mas tem gente que está fazendo a festa, e para quem a situação não só não está ruim, como fica cada dia melhor. Com você, Caio. Boa noite. Boa noite, companheiro Antônio Carlos, boa noite aos companheiros aqui da Causa Operária TV, que acompanha o resumo do dia. Exatamente, né? Para muita gente, a crise, né, que o país passa resulta em muito dinheiro, né? Então, antes de comentar aqui na área econômica, que o Comitê de Política Monetária, o Copom, né, do Banco Central, ele elevou no dia de hoje, dia 8,
a taxa Selic, né? Que estava em 7,75 ao ano, agora ela aumentou aí cerca de 1,5 ponto percentual e vai para 9,25. Essa alta que foi uma decisão unânime, né, desse Comitê de Política Monetária, e é o maior patamar em pouco mais de 4 anos, né? Desde só em julho de 2017, um ano depois do golpe de Estado, né? Em que a taxa ela estava um pouco maior, né? Mas desde 2017 que a taxa a taxa Selic não chegava a 9,25. Também se destacar, né, que é o 7º aumento consecutivo da taxa Selic, né? Segundo essa é uma política que os banqueiros usam, né, supostamente para combater a inflação no país, e é uma política extremamente que ataca toda a população, né, e garante um rendimento extraordinário para os bancos e para os investidores e grandes capitalistas, né? Então, a elevação da taxa de juros, ela eleva também as outras taxas de juros, eleva também taxas bancárias que vão ser elevadas, né? Novos aumentos. Todos esses aumentos, evidentemente, vão ser repassados para os clientes dos bancos, evidentemente. Também, por outro lado, né, diminui o consumo, né? E uma coisa muito importante é que ela vai limitando o crédito, né? Principalmente para a população mais pobre, né? Que fica totalmente sem crédito. Então, é uma coisa extremamente cruel, né? Principalmente nessa crise que a gente está. E o Banco Central ele só tem essa política, né, para combater supostamente a inflação, eles só usam isso, e que, na verdade, é dar dinheiro para os banqueiros, né? Mais dinheiro para os banqueiros. Então, está aí o 7º aumento, né? Os economistas preveem, no entanto, que não vai ficar por aqui, que até 2022 essa taxa ela vai aumentar ainda bastante, né? Essa é a previsão, né? Chegando aí a 10,73 é a previsão que se tem, que para o próximo ano, né? Mas está aí a farra aí dos banqueiros, né? Os banqueiros e o mercado acham muito positivo isso daí. Aí outra coisa também, que isso daí aumenta imediatamente a dívida pública, né? Então, segundo pesquisas, só com esse aumento aqui, gera ao ano um adicional da dívida pública do Estado brasileiro, vai gerar, né, de 240 bilhões, né, da dívida que o Brasil tem com os banqueiros e os grandes investidores aí. Então, tá aí essa é a única política econômica que o país tem, né, dispõe, que os golpistas, no caso, né, os golpistas, a direita, dispõem para combater, supostamente, a inflação. É isso. O Caio destacando essa importante notícia e as previsões já eram de uma transferência de 2,5 trilhões, 2 trilhões e 500 bilhões para os banqueiros, e aí, com essa nova taxa, o Caio explicando o incremento, né? É o Bolsa Banqueiro, a maior doação de dinheiro público do país por um grupo de famílias bem reduzido, né? Meia dúzia de famílias que controlam, né, o negócio super lucrativo, né, que é ser banqueiro no país, que não tem risco, é toda a segurança, não tem crise, né? Quanto mais o país afunda, mais os banqueiros ganham dinheiro. Bom, antes da gente seguir na nossa pauta, mandar um salve aqui para os nossos amigos que estão conosco aqui nesse começo de transmissão, e a gente já começou com uma mensagem de Jesus, né? Jesus entre nós, Jesus era humano, e que disse, né, chamando atenção para o número 888 da nossa, quer dizer, um sinal abençoado, Jesus já no começo do nosso programa, e Jesus nos mandou também um sticker, uma contribuição para sustentar, porque Jesus era humano, compreende, né, a importância fundamental que é sustentar esse canal independente, combativo, revolucionário, que não tem rabo preso com os banqueiros, né, que não tem rabo preso com os golpistas e que está do lado dos trabalhadores. Bom, saudar também aqui a presença do companheiro Carlos Santos, do nosso amigo Álvaro Farias, que mandou também o seu superchat,
e eu retribuo o abraço aqui, a mensagem enviada pelo companheiro, o companheiro LC29, membro aqui do nosso canal, a Nilza Ramos, torcendo aí para... dizendo que Lula já disse que não vai ter como vice alguém que não seja da luta dos trabalhadores. Oxalá assim seja, e nós vamos lutar por isso. A Nilza também destaca que Lula vai estar na Argentina, né, e provavelmente não vai estar no ato do dia 12, mas não tem problema, né, diz ela. Nós, trabalhadores, estaremos lá no ato de rua, que é nosso lugar de manifestação. Viva os trabalhadores brasileiros. Um salve aí para o Paralume, por Marbi Venceslau, dizendo que é preciso revogar a PEC 103 para o Brasil sair da crise fiscal. Boa noite para o Daniel, para o Jesus, bom, já falei. O Boulos, tem um pseudônimo aqui que é Boulos, o mito limpinho e cheiroso, marcando presença aqui também no nosso canal. Boa noite para Cifa, bom, e para todo mundo que está por aqui, você use e abuse do nosso chat, né, para mandar aí a sua opinião, manter um papo de alto nível com o pessoal que acompanha o nosso programa, que é gente interessada em acompanhar a situação, compreender o que está acontecendo para a gente lutar melhor para mudar essa realidade infernal que nós estamos vivendo, né? Bom, eu peço a vocês que sigam aí o exemplo de Jesus, né? O bom exemplo de Jesus, do Álvaro, do LC29 e já agora do companheiro Marlon Silva, e mandem aí o seu superchat, o seu sticker para contribuir com a gente, para ajudar a sustentar esse canal independente, combativo, revolucionário, que é o porta-voz, né, da manifestação fora Bolsonaro, Lula presidente na Paulista no próximo domingo. É o canal a serviço da mobilização dos trabalhadores. Então, esse canal merece ser sustentado. Aqui não vai ter propaganda de banco, que banco não quer sustentar essa política. Não vai ter propaganda de fábrica de automóveis, de nada. Aqui só pode ter a sua contribuição para ajudar a sustentar, né, esse canal combativo, independente, revolucionário. Você pode mandar a sua contribuição instantânea, como o pessoal já está fazendo por aí, e pode também, se você ainda não é membro do nosso canal, tornar-se membro, escolher aí um dos planos e contribuir mensalmente para sustentar a Causa Operária TV. A Causa Operária TV é uma arma de guerra, né, dos trabalhadores na sua luta para defender os seus interesses, né, poder discutir, debater a verdade. Aqui nós temos um programa de atividades culturais, dos diversos setores do movimento de luta, dos negros, da juventude, das mulheres, sindical. Hoje mesmo nós tivemos aqui no nosso canal, agora há pouco, o programa Análise Sindical, o programa da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, que acontece todas as quartas-feiras. Então, contribua, participe, né? Escolha aí o seu plano que melhor se encaixa no seu bolso, mas ajude a sustentar a Causa Operária TV. Bom, vamos seguir na nossa pauta, então. Eu queria destacar justamente a participação do ato do Lula com sindicalistas. Não, tinha todo tipo de sindicalista, inclusive tinha uma quantidade muito grande de pelegos, né, de sindicalistas que defenderam o golpe de Estado, que ficaram do lado da direita, né, na queda da Dilma, na prisão do Lula, sindicalistas da Força Sindical. O Lula compareceu hoje ao encerramento do Congresso da Força Sindical, mas ele foi lá e deu o seu recado. Bom, primeiro, ele admitiu a candidatura, né, foi destacado, e criticou a ideia que é a campanha da direita contra o chamado Custo Brasil, né? Nas palavras do Lula, tudo que o trabalhador ganha é custo Brasil, né? Que é aquela conversa, aquela cantilena que nós estamos cansados de ouvir, de que o custo Brasil é muito caro, né? Pagar 52% do orçamento público para os banqueiros, isso não é caro, isso não é custo Brasil. Agora, pagar salário para o trabalhador, pagar FGTS, pagar férias, tudo isso é custo Brasil. Então, o Lula criticou isso daí, disse que custo Brasil é a falta de vergonha dessa gente. E se a gente não... E falando aos sindicalistas que estão com a cabeça bem baixa, né,
E eu me lembro de uma vez que o Lula falou que os sindicalistas precisavam tirar a bunda da cadeira, né? Isso um pouco tempo antes do golpe, ele chamando a necessidade de uma mobilização. Então, hoje ele falou de maneira mais amena, né? Falou que é preciso levantar a cabeça, né? Porque aquele Congresso, se não se levantar a cabeça, aquele Congresso vai aprovar isso, né? Vai aprovar aí a redução ainda maior da reforma trabalhista. Né? Lula estava se referindo aos planos do governo Bolsonaro de toda a direita, né? De vir com uma nova etapa da reforma trabalhista para tirar ainda mais direitos dos trabalhadores. Bom, Lula também aproveitou o encontro para defender que sindicalistas sejam candidatos a deputados e participem das eleições para que se eleja uma quantidade de representantes dos trabalhadores. Bom, nós dizemos que é importante a candidatura dos trabalhadores, mas mais ainda, né, que é preciso ter candidatos revolucionários, né, candidatos classistas comprometidos com a defesa dos interesses da classe trabalhadora. Porque não basta eleger um trabalhador para ele ser um picareta, que nem o Paulinho da Força Sindical, né, apoiar o golpe, apoiar a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Quer dizer, tem que escolher quais são os trabalhadores, né? Quais são os militantes classistas, socialistas, que nós vamos apoiar nas eleições, né? Porque não basta eleger qualquer trabalhador, né? Assim como a gente se opõe a eleger qualquer negro dizendo que isso é importante para o povo negro, que não é verdade, né? Candidatos negros que defendam a aliança com a direita, que defendam a polícia, que defendam a repressão dos trabalhadores, isso não muda nada. De que adianta ter candidatas mulheres como a Tabata do Amaral, né, que vota para acabar com a aposentadoria das mulheres? Né? Que adianta ter candidatas mulheres que votam para reduzir o salário, introduzir aí um conjunto de mudanças que destroem ainda mais a condição de vida das mulheres e de toda a população brasileira. Então, olho nisso aí. Né? É importante a candidatura dos trabalhadores, mas candidaturas comprometidas com a luta dos trabalhadores, com a defesa das suas reivindicações. Bom, falando em Lula, vou passar para o Caio para comentar aí. A gente sempre olha com muito cuidado, né, as pesquisas, porque a gente sabe que elas são peças de propaganda, de manipulação, e que a gente vê agora que elas estão divulgando relativamente aí uma situação favorável ao ex-presidente Lula, mas que isso pode mudar durante a campanha e pode ser usado, obviamente, contra a própria candidatura do Lula. Mas pesquisas hoje mostraram que, se a eleição fosse hoje, Lula ganharia a eleição no primeiro turno. O Caio vai contar os dados para vocês. Exatamente. As pesquisas, né, que os institutos de direita realizam, nesse momento aqui meio que em tom de alerta, né, mostrando qual que é o quadro, mas mostrando aí, refletindo pelo menos em parte a realidade. Então o Lula, na nova pesquisa da Genial Quest, mostra o Lula liderando aí em todos os cenários, com uma margem bastante grande de diferença, né? Então, no primeiro turno, na pesquisa estimulada, né, que eles mostram os candidatos, o Lula teria aí cerca de 46% dos votos, e Bolsonaro, segundo lugar, com 23%, né? Quer dizer, o Lula tem o dobro de votos do Bolsonaro. Enquanto o Sérgio Moro vem aparecendo já, né, com seus 10%, passando aí o Ciro Gomes, que ficou na quarta posição com 5%, por volta de 5%. E o João Dória, do PSDB, né, que é um dos políticos mais odiados do país, está com 2% na pesquisa. Né? Abaixo dele só tem Rodrigo Pacheco, do PSD, e Felipe Dávila. Também nas pesquisas relacionadas ao segundo turno, né, caso haja segundo turno, né, a pesquisa mostra também que o Lula estaria com ampla margem de vitória sobre todos os candidatos. Né? Então, o Lula disputando um possível segundo turno, né, com o atual presidente Bolsonaro, o Lula teria 55% dos votos, enquanto o Bolsonaro teria 31%.
contra outros candidatos a margem de distância maior. Contra o Sérgio Moro, o Lula teria aí 53% contra 29%. Contra o Ciro Gomes, o Lula teria 54% contra 21% do Ciro Gomes. E contra o candidato João Dória, o Lula teria 57% e o Dória teria apenas 14% dos votos. E contra o Rodrigo Pacheco, ainda uma distância maior de 58% contra 13%, apenas 13%, né? Então, foi o último levantamento feito, né, mostrando aí, em parte, a grande popularidade do Lula, né, uma vez que a campanha do Lula nem começou ainda, de fato, né, e o Lula já tem essa popularidade toda, bate todos os candidatos da burguesia, todos, né, não chegam nem perto, e também mostra uma coisa interessante, que o candidato da burguesia, nesse momento mais competitivo, continua sendo o Bolsonaro, né, que é um índice, né, pode mudar, né, ao longo, como o companheiro Antônio Carlos falou, né, as pesquisas e a política, mas, por enquanto, o candidato da direita mais competitivo, embora não consiga bater o Lula, seria ainda o próprio Bolsonaro, mas está aí mostrando, né, refletindo a ampla popularidade do ex-presidente Lula, né, que já aparece aí, mesmo não sendo nem pré-candidato, né, mas ele já aparece aí como o líder principal, podendo vencer no primeiro turno as eleições. Ok, nós vamos em frente aqui e a próxima notícia tem a ver também com as eleições, né, com o fato de que a eleição no estado mais rico, mais importante política e economicamente do país, que é o estado de São Paulo. Né? Durante o dia circulou na imprensa, né, começando até por colunas aí no Globo e em outros jornais, de que o PT já teria informado ao PSB que não vai abrir mão da candidatura de Haddad ao governo de São Paulo. E eu vi agora também, já na tarde, né, também circulou na imprensa, em outros setores, declaração do próprio presidente do PT de São Paulo, de que o Haddad é o candidato a governador do PT e que não há nenhuma conversa com o Márcio França em torno da possibilidade de retirada da candidatura. A declaração do Marinho, presidente do PT de São Paulo, foi a seguinte: a candidatura do Haddad é 100% garantida, não existe esse debate no PT de São Paulo com o PSB sobre a possibilidade nenhuma de abrir mão da candidatura do Haddad. Nunca foi colocado. Né? E, segundo o Marinho, ele acrescentou ainda que teve discussões que eu vi pela imprensa. O Márcio França falando em ser candidato a governador com apoio do PT. Isso não existe, nunca aconteceu. O PT terá candidato no estado de São Paulo, independentemente se o PSB tiver ou não. Bom, a declaração é interessante porque mostra o nível de fofoca, né? O nível que mais do que fofoca. A campanha, né, da imprensa, do PIG, do Partido da Imprensa Golpista, para tentar impor uma situação, né, como se já tivesse, inclusive na imprensa, como se tivesse praticamente certo de que o PT vai abrir mão da sua candidatura ao governo de São Paulo, né, inclusive como parte de um possível acordo em torno da candidatura a vice-presidente do Lula. Bom, a declaração do presidente do PT, né, deve ser figura autorizada a falar, está falando em nome do partido, é que essa proposta não passa. Né? Ao nosso ver, obviamente, é importante a declaração e ela reflete também a rejeição, né? A inconformidade gerada entre muitos setores da base do PT com a possibilidade de que o Haddad fosse retirado da disputa para apoiar aí o ex-vice, né, do Alckmin no governo do Estado, o Márcio França, que foi vice do Alckmin, depois foi governador quando o Alckmin se afastou para ser candidato à presidência da República em 2018, né?
e que no segundo turno das eleições de 2018 ficou disputando aí quem apoiava mais o Bolsonaro. Será ele ou o Dória, né? O Bolsodória. Né? O Márcio França não chegou a mudar de nome, né? A usar Françodória, mas circulava por aí com o senador eleito pelo Bolsonaro, direitista, reacionário, o Major Olímpio, né? Falecido Major Olímpio, né? Como um dos seus principais cabos eleitorais, para deixar claro que ele também não era inimigo do Bolsonaro, dos bolsonaristas e da sua política ultra-reacionária. Né? Bom, tá aí o recado dos dirigentes do PT. Bom, e a gente emenda com outra notícia que é importante, no sentido dessa onda de rejeição a essa política de aliança. Né? E a tentativa de infiltrar um submarino direitista, golpista na chapa do Lula, como forma de sabotagem da sua campanha, que é a declaração do ex-presidente do PT e deputado federal, Rui Falcão. Quem vai falar sobre isso com vocês é o companheiro Caio. Exatamente, o ex-presidente do PT, né, Rui Falcão, ele fez uma série de declarações importantes, aparentemente ao site socialista Morena, mas onde ele falou, né, com bastante lucidez sobre a questão do Alckmin como vice, né, possível vice, numa chapa com Lula. Então ele declarou que é contrário a essa ideia, né? E ele expressa de maneira bem clara, e ele coloca várias questões importantes sobre por que, né, ser contra essa ideia. Segundo ele, o Alckmin não agregaria absolutamente voto nenhum para o Lula, que é uma coisa bem pragmática de você colocar, como a gente também colocou aqui, né? A gente viu aqui a pesquisa do Lula na frente sem Alckmin, né? Segundo, ele falou uma coisa também muito interessante, que ele disse que a campanha ela vai ter que ser muito aguerrida, né? Ele usou até de uma ironia, e ele falou que passa um simbolismo negativo colocar um anestesista, que é o Alckmin anestesista, né? Como vice, né? Para, quer dizer, anestesiar a campanha, que tem que ser aguerrida, né? Uma campanha popular, quer dizer, seria uma desmoralização da campanha, né? Você colocar o Alckmin dessa maneira. Então ele se colocou aí contrário a essa ideia, né? E ele falou, por exemplo, que o Lula é a favor do fim do teto de gastos, de uma outra política de preços na Petrobras, né? Que o Lula é contra as privatizações, e o Alckmin, né? O Alckmin é favorável a tudo isso. E também uma coisa muito prudente que ele falou é em relação ao golpe de Estado, né? Ele falou que isso daí pode se repetir, evidentemente, com uma chapa com o Alckmin, né? O golpe de 2016, onde o Temer aí foi peça central, né, no golpe de Estado. Então, ele colocou também esse problema da traição, né, do golpe contra o Lula vindo aí da direita com o Alckmin. A gente lembra que o Alckmin, por exemplo, quando a caravana do PT sofreu um atentado a tiros, o Alckmin falou, né, colocou nas suas redes sociais que o PT colheu o que plantou, né? Então ele cita também isso daqui. Então é importante, né, do ex-presidente do PT, o Rui Falcão, ele colocar essas questões contra essa aliança esdrúxula aí. Voltou, que o Gabriel já me ligou aqui. Algum problema lá na transmissão. Voltou, Gabriel? Vamos usar a mesma transmissão? Já? Estamos de volta? Dá um sinal de ok para mim se estamos no ar. Ok, voltamos então. Voltamos. Problema, falha lá no local da transmissão do nosso estúdio. A privatização de tudo, destruindo aí. Tem a energia, cai e volta, mas estamos de volta. Estamos de volta. O pessoal já está avisando aqui no chat que está ok. Tá certo? Então você que falhou aí, mas já estamos de volta aqui. Bom, o companheiro Caio, acho que deu para vocês acompanharam aí a notícia, né, as declarações do presidente do Rui Falcão, ex-presidente do PT, companheiro deputado federal,
participou com a gente da luta contra o golpe, se colocando aí contra a presença de Alckmin como vice do Lula, né? Durante a fala do Caio, a produção mostrou, inclusive, aqui imagem da vice-presidenta do PT de São Paulo, presidente da POSP, a deputada Bebel, que disse, inclusive, que se for Alckmin, ela renuncia à candidatura dela a deputada, à reeleição, né? Porque é uma coisa insustentável de levar para os professores, para os servidores públicos, a defesa de uma candidatura de alguém tão hostil. Bom, a gente tem um vídeo, né, que foi divulgado, inclusive, por setores do PT, de uma fala do Alckmin nas eleições de 2018, falando sobre a questão das privatizações, né, que deixa bem claro por que um canalha golpista como esse, né, não pode ser apoiado por nenhum militante da esquerda, e que, obviamente, isso aí é uma armação da direita contra, né, a candidatura do Lula e de setores que se passam por aliados do PT, como é o caso do PSB, mas que estão sempre dispostas a darem aí punhaladas nas costas do Lula, do PT e de toda a esquerda. Tá liberado o vídeo aí, produção? Solta pra gente, sim. Passa pelo setor elétrico, só a Chesf nós vamos analisar com mais cuidado em razão da operação do Rio São Francisco, que é central para a questão de água no Nordeste brasileiro. Mas vou privatizar o que puder. A Petrobras, o que eu pretendo? Distribuição, transporte, gás, tudo pode ser privatizado. Refino, quebrar o monopólio na prática. Hoje, vou dar um exemplo, o Comperj, no Rio de Janeiro, foi investido 12 bilhões. Falta 4 bilhões para você ter uma grande refinaria para derivados de petróleo. Por que não termina? Está 5 anos parado, Germano. Porque a Petrobras não tem dinheiro para investir em tudo. Então, você precisa trazer investimento privado. Para trazer investimento privado para o refino, que é o que eu defendo, veja que absurdo. Nós estamos pegando petróleo bruto, mandando para o exterior. Refina no exterior e volta o derivado de petróleo. Nós estamos perdendo, no mínimo, o frete que vai, o frete que volta, deixando de ter investimento no Brasil e deixando de ter emprego no Brasil. Por que não consegue investir? Porque a Petrobras não tem dinheiro para fazer tudo. Então nós precisamos trazer o setor privado para a área de refino. Vai ficar mais barata a gasolina, vai ficar mais barato o diesel e nós vamos gerar emprego no Brasil. A Petrobras é campeã em prospecção e retirada de petróleo em águas profundas. E acho que tem que manter. Não vou privatizar a Petrobras, vou privatizar toda a parte do entorno da Petrobras. E vou trazer a iniciativa privada para os chamados campos maduros. O que a Petrobras fez quando quebrou na mão do PT? Ela foi rapidamente para aquilo que tem mais resultado, que é pré-sal. É muito petróleo, cresce 40% ao ano. E abandonou os poços maduros, que podem produzir ainda bastante petróleo e gás. Você tem empresas no mundo especializadas em poços maduros. Isso vai beneficiar o pós-sal. Isso vai beneficiar norte do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia. Ex-presidente do PSDB, né, favorável à privatização de tudo, né? A política criminosa, acusando o PT de quebrar a Petrobras, né? Eles que, inclusive o Pedro Parente, né, um tucano de coração e de origem, acabou virando presidente da Petrobras durante o governo Bolsonaro. Eles estiveram também à frente aí no governo Temer e são os responsáveis por colocar aí a gasolina a R$ 8,00 o litro, né? Isso aí é salvar a Petrobras, é dar dinheiro para os investidores internacionais. E é por essas e por outras que nenhum trabalhador classista consciente, né, nenhum militante de esquerda de verdade, né, defensor dos trabalhadores, que é o Alckmin, né, na chapa com um candidato apoiado pelos trabalhadores e pelas suas organizações. Bom, para o companheiro Caio, ele vai mais um pouquinho sair, porque ele vai participar de uma atividade importante nossa, de mobilização aí junto aos trabalhadores do ABC, para o ato do dia 12, né? E então eu vou passar para ele
fazer a última participação dele no nosso programa e fechar esse bloco, que é falando da armadilha contra o PT e contra o Lula, né, que é os diretórios do PSB se reuniram aí com o presidente do partido e aprovaram aí a federação com o PT e com o Lula. A ideia é montar nas costas do Lula para ver se um partido direitista e golpista, como é o PSB, fatura em cima do Lula, não é isso, Caio? Exatamente, né? Então, o PSB ele iniciou nessa quarta-feira uma consulta, né, com os presidentes de diretórios estaduais sobre a possibilidade de formar uma federação partidária, né, que é uma nova modalidade aí, que não é simplesmente uma coligação, é uma coisa permanente enquanto durar o mandato, por exemplo, né, no caso de deputados, seriam 4 anos de federação, com toda uma legislação própria que vincula um partido ao outro, né, nessa federação. Então, eles fizeram a consulta, compareceram aí cerca de 23 presidentes de diretórios estaduais, dos quais 18 disseram ser favoráveis aí a uma federação com a esquerda, incluindo o PT, PCdoB e PSOL, e até PV, né? Que é curioso porque o Partido Socialista Brasileiro, PSB de hoje, não é um partido de esquerda, né? É um partido de direita. Então, cerca de quatro presidentes foram contra, né? A aliança, especificamente com o PT, mas seriam favoráveis com outros elementos. E também a consulta já havia sido feita na bancada dos deputados federais, né? Só um dos 23 deputados se manifestou contrário à formação dessa federação. Os outros todos foram favoráveis à possibilidade dessa federação, né? Bom, o PT já havia se manifestado em relação a essa possibilidade de federação, né? Com a esquerda, e inclusive citando aí a Frente Ampla Uruguaia como um exemplo, né, disso. Mas, como o companheiro Antônio Carlos falou, né, é muito evidente que se trata de uma armadilha para o PT, principalmente pela avassaladora popularidade do Lula, para ajudar esses direitistas a elegerem deputados, e evidentemente que vai fazer, caso isso fosse uma realidade, vai fazer o PT, pressionar o PT pela direita, né, para ficar mais direitista, né, colocar uma série de condições, e inclusive que estão sujeitas aí a penalidades, né? Porque a federação ela é como se fosse quase que a formação de um partido com vários grupos, né? Como se fosse assim. Então tá aí, né? Essa manobra que a direita está fazendo, essa tentativa aí de federação que da parte do PSB é evidentemente como se diz, é uma armadilha, né? Uma armadilha contra o Lula e contra o PT e contra a esquerda do PT, né? Evidentemente. Tá aí, Caio. Eu já agradeço a você aí pela participação, né? Sei que tem compromisso aí com companheiros do ABC aí para uma atividade de divulgação do ato do dia 12. Um abraço, manda o seu boa noite pro pessoal aí, você tá liberado, beleza? Beleza, então fica um abraço, um bom programa aí, um bom término de programa e até a próxima quarta-feira. Beleza. Bom, eu destaco ainda para deixar claro, né? Como o Caio destacou, essa federação é um golpe, né? O pessoal está procurando pegar carona, né? Porque o PSB, se sai sozinho nas eleições, sem o PT e sem o Lula, vai virar um partido nanico, né? Vai correr o mesmo risco que estão correndo outros partidos. Então, eles precisam, como eles fizeram nos últimos anos, nas últimas décadas, né, que é eleger aí deputados e até governadores às custas do prestígio do Lula, se passando por um partido de esquerda, né? E quando a gente vê, inclusive, quando eles têm a oportunidade, como foi na última campanha eleitoral de Recife contra o PT, fizeram campanha anticomunista, fizeram campanha direitista, acusando o PT, né, de coisas do arco da velha, atacando de maneira totalmente
ultra-reacionária, a candidata do PT, a Marília, a Reis, mostrando aí, se juntando com toda a corja da direita, né, com setores bolsonaristas, para evitar a vitória do PT nas eleições. Então, obviamente, são eles que dependem. A posição, ao nosso ver, da esquerda, dos setores em torno desse problema da federação, o pessoal não levou uma luta, muitos setores, inclusive do PT, chegaram a defender esse tipo de cláusula de barreira, que é uma política para acabar, né, limitar a organização partidária, que visa fortalecer as grandes máquinas eleitorais da burguesia que estão em crise. Né? Como a burguesia não consegue ter voto, ter apoio para o PDT, para o PSDB, para o MDB, né? O DEM teve que até mudar de nome, se fundir com o partido que elegeu o Bolsonaro para continuar existindo. O que a direita faz? Procura forçar, né, a extinção dos outros partidos e até mesmo que partidos de direita menores se juntem aos partidos maiores e se submetam, né, à ditadura desses grandes monopólios, dessas grandes máquinas eleitorais. No caso da esquerda, nós estamos vendo aí que é claro que se trata de uma armação para tentar amarrar o PT. Veja que o PSB está defendendo aí a aliança, não só uma federação, não só com o PSB, mas trazer até vários outros partidos claramente golpistas. O PV é uma sublegenda do PSDB. Né? A Marina Silva foi peça da direita nas últimas campanhas eleitorais, né, para ajudar a direita a levar o seu candidato para o segundo turno. Né? Sem a Marina Silva, o PSDB teria ficado de fora aí nas últimas eleições do próprio segundo turno das eleições. É uma clara armação, né, e uma política que não tem nada a ver com defender as reivindicações dos trabalhadores. Bom, mas nós vamos em frente. Vamos falar, então, um pouco do ato do próximo dia 12, porque toda essa situação, vocês viram aí o vídeo do Alckmin defendendo as privatizações. Só antes de falar do ato do dia 12, queria saudar aqui, dar o nosso boas-vindas ao Spectreman Kenobi, sei lá, é um nome difícil, o pseudônimo aqui desse nosso amigo no chat, Spectreman Kenobi, vai. Se eu pronunciei errado, por favor, me corrija, me perdoe. Que tornou-se membro bronze do nosso canal, participando aqui. E eu queria dizer o seguinte, nós estamos no programa 888, número 8 na cabeça aqui. Nós já temos 5 superchat e novo membro. Nós queremos chegar a 8. Então, nós precisamos que você, ou no programa de hoje, de agora, torne-se membro do nosso canal ou mande aí a sua contribuição. A nossa meta do programa de hoje é chegar a 8 pessoas participando, seja com superchat, seja tornando-se membro do canal. Pode escolher como você vai contribuir, mas contribua com a gente. Ajude a fortalecer essa imprensa revolucionária que é a Causa Operária TV. Bom, na nossa pauta agora, vamos falar, né, enquanto vocês aí escolhem a maneira de contribuir com a gente, vamos falar aqui das caravanas que estão se mobilizando, estão sendo organizadas em todo o país, né, rumo ao ato do dia 12. Né? Já tem grupo, tem caravana que sai já na sexta de manhã, como os companheiros do Recife, né, de João Pessoa, Recife, que estão se organizando. Vai vir aí o Expresso do Nordeste para o ato do dia 12. Né? Tem companheiros que saem no sábado, é o caso, por exemplo, dos companheiros lá do Mato Grosso do Sul, né, com um grupo de companheiros indígenas, companheiros de Brasília saem também no sábado, gente que sai no sábado de manhã, gente que sai no sábado à noite, como os companheiros do Rio de Janeiro, uma grande delegação de companheiros do movimento de luta sem terra, de luta pela moradia, também companheiros indígenas do Rio de Janeiro, da aldeia Maracanã. Bom, está vindo gente de todo o país, né? E o ato está apontando aí justamente uma perspectiva importante de mobilização, e nós vamos colocar aqui, né, alguns cards aí para mostrar para vocês. Bom, primeiro aí o chamado central, importantíssimo, né, para a nossa manifestação, na Paulista, e aí nós vamos mostrar algumas imagens do pessoal pedindo a sua contribuição. Né? O primeiro o pessoal da Juventude, lá da Paraíba, da Aliança da Juventude Revolucionária, do Comitê de Luta Estudantil,
que está organizando aí uma caravana. Então, se você é da região Nordeste, quer contribuir aí com o pessoal de Recife, Natal, João Pessoa e de outras cidades aí da região de Maceió, né, para vir para São Paulo, né? Se você puder vir, participe, entre em contato. Se você não puder vir, mesmo assim, contribua. Ajude o pessoal a participar do ato na Paulista no próximo domingo. Bom, tem mais na sequência aí, né? Tá aí, ó. Vocês estão vendo a imagem da caravana do Nordeste. Também um outro card aí com várias bandeiras regionais do Nordeste, né? O pessoal mostrando aí o ônibus. Tem saídas de João Pessoa, né? Recife. Tem os valores das contribuições, o custo, né, da viagem por pessoa, mas você pode contribuir com qualquer valor, né? Você pode dar a sua contribuição e vir também, se inscrever, ou você pode, né, ajudar aí o pessoal, né? Nesse momento aqui, a gente sabe que muitos setores da esquerda, aquele pessoal que se elegeu às custas do Lula, tem gente aí que não quer contribuir, está guardando dinheiro para a campanha eleitoral. O caminho é a mobilização. Sem mobilização, nós vamos ser derrotados. Bom, vocês estão vendo aí agora o card dos companheiros de Brasília, né, que também estão organizando aí a mobilização, companheiros da Juventude, companheiros do Comitê de Luta de Brasília, né? Eu saúdo aqui a participação e o super sticker da companheira Cecília Maria, né, que junto com vários companheiros lá de Brasília estão organizando, do Comitê de Luta, estão organizando a mobilização, né? Saúdo também aqui, ó, aproveito para saudar a Denise Prates, membro por 31 meses, prata agora do nosso canal, dizendo 12 de dezembro é dia de luta, né? E saudando aí o PCO. Bom, e destaco também a caravana do Rio de Janeiro. Vocês estão vendo aí, os companheiros do Rio de Janeiro estão organizando caravana das comunidades operárias, das favelas do Rio de Janeiro, do movimento de luta dos sem terra, dos sem teto, indígenas, estudantes, né? Setores operários participando da caravana do Rio de Janeiro. Então, você pode contribuir. Vocês estão vendo aí de Volta Redonda, né? Delegação operária, metalúrgicos e outros trabalhadores de Volta Redonda e da região sul-fluminense, que estão organizando também a vida e precisam da contribuição. Vocês podem contribuir aí. Bom, e tem pedido de contribuição em tudo que é lugar, né? Não vai ser por falta de com quem contribuir. Vocês estão vendo aí de Piracicaba, né? Minha cidade que eu morei aqui 10 anos em São Paulo, fiz muitos amigos, uma intensa atividade política, e tem um ônibus, né, vindo de Piracicaba. Então, o pessoal pedindo aí o seu apoio para... E a sua contribuição é assim, se sobrar de uma região, nós vamos usar em outra, né? Aquilo que a gente não gastar na viagem, a gente gasta para fazer faixas, fazer panfleto, vai ter muito material na Paulista. Você que quer material para a campanha do Lula, que quer adesivo, que quer cartaz, vá para a Paulista, né? Venha para a gente colocar na... Chega, né? Não vamos ficar aturando aí a burguesia, fazendo campanha para o Moro, o Bolsonaro. Está na hora da esquerda colocar a campanha de luta, de mobilização do Lula na rua. Está aí o pedido de contribuição dos companheiros do Sul, da região Sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que estão armando aí uma caravana com 2 ônibus, pelo menos, né? E pedindo aí a contribuição de vocês. Então, a gente agradece aí. Ontem, vários companheiros aqui comunicaram o recebimento de contribuições logo depois do programa, né? A gente agradece aí a participação de muita gente. Eu não vou citar nomes aqui porque poderia esquecer, mas eu recebi mensagens do pessoal comunicando aí várias contribuições, né, companheiros. Então, há uma campanha intensa, né? Nesse momento, a militância dos comitês de luta estão ligando aí para milhares de pessoas, estão fazendo panfletagens, né? Tem divulgação do ato aí em todo o país, e você pode se somar a essa empreitada conosco, né, participando aí. Bom, nós temos vídeo aí para mostrar, né, produção? Temos vídeos para mostrar de convocação do ato. Então, nós vamos soltar. Pode soltar na sequência aí. Acho que são 3 vídeos que nós vamos mostrar, de companheiros nossos do partido e também do companheiro da POESP, né, um dirigente sindical importante da POESP,
que vai estar junto conosco, né? A POSP aprovou participar do ato Fora Bolsonaro, Lula presidente no próximo dia, domingo, dia 12. Vai lá. Depois do enorme sofrimento da pandemia, com mais de 615 mil mortos, e que ainda perdura com inúmeras pessoas sofrendo em todo o país vive o recorde de desemprego, miséria, e pela primeira vez em toda a sua história, temos mais trabalhadores desempregados e daqueles que trabalham, a maioria não tem sequer carteira assinada e direitos trabalhistas. É a política dos donos do golpe, daqueles que elegeram Bolsonaro, que derrubaram Dilma, prenderam Lula. Por isso mesmo, o povo entende a importância de colocar para fora o governo Bolsonaro e eleger Lula presidente, como parte da luta pelas suas reivindicações e para modificar a situação política no país. Dia 12 de dezembro, o Bloco Vermelho, o PCO, os comitês de luta convocam você a vir conosco para as ruas, a rejeitar a política de frente ampla, de aliança com a direita golpista, a lutar pelas reivindicações dos trabalhadores, a unir toda a esquerda por Lula presidente e pelas reivindicações populares, a rejeitar a política de um vice golpista, inimigo dos trabalhadores como o Alckmin para Lula. Dia 12 de dezembro, 14 horas na Avenida Paulista. Venha com o Bloco Vermelho, venha com a esquerda. Todos unidos por Fora Bolsonaro, Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Olá, companheiros, eu sou o Thiago Pires, sou militante do coletivo João Cândido, o coletivo de negros do Partido da Causa Operária. Eu estou aqui para convidar todos a participar do ato nacional pelo Fora Bolsonaro e por Lula presidente. Próximo dia 12 de dezembro, na Avenida Paulista. A população negra é a que mais morre na pandemia, é a que mais morre pela polícia militar, é quem está sendo jogado na miséria e na fome. É a que mais sofre com a destruição dos programas sociais e dos direitos trabalhistas. É a que mais sofre com o desemprego. Por isso, é preciso ir às ruas para derrotar o golpe de Estado. Para isso, é preciso defender a única candidatura que derrota Bolsonaro e que derrota a terceira via. Todas as ruas, dia 12 de dezembro, pelo Fora Bolsonaro e por Lula presidente. Olá, companheiros e companheiras. Dia 12, às 14 horas, na Avenida Paulista, mais uma manifestação Fora Bolsonaro. É fundamental que participemos e que tomemos as ruas para dar fim a este governo genocida e entreguista que vem promovendo um enorme retrocesso no nosso país, que vem promovendo a expansão da fome e da miséria, que vem promovendo fortes ataques ao conjunto da classe trabalhadora. Portanto, dia 12 somos todos Fora Bolsonaro. Roberto Guido, secretário de comunicação da APOSP. Ok, vocês viram aí a última aí do companheiro da executiva da POSP, as nossas mensagens chamando todo mundo, né? E o pessoal no chat está se manifestando, a Nilza avisando aí que o ônibus vai sair de Curitiba a 1h e ela vai estar junto aí com o pessoal, a delegação de Curitiba, e muita gente se manifestando aqui no chat, né, participando. Eu queria agradecer aqui a Denise M. Prates, que mandou o seu superchat. Muito obrigado aí, a companheira. E com ela e com a Luísa Maranhão, nós batemos a nossa meta de ter 8, pelo menos, contribuições. A Luísa Maranhão também mandando seu super sticker, sua figurinha simpática. Mas fique à vontade, nós precisamos de mais contribuição, porque esse aqui é o canal da luta por Fora Bolsonaro e por Lula presidente, né? E esse programa, esse Jornal da Noite, o resumo do dia, é um porta-voz dessa política, dessa luta, dessa mobilização, e por isso nós precisamos ajudar a sustentar, nós precisamos de você, né, ajudando a sustentar essa empreitada. Bom, na nossa pauta agora, reforçando a importância da mobilização dos setores classistas, a direita oficializou aí hoje a pré-candidatura identitária da Simone Tebet, senadora do MDB, né, um dos setores mais direitistas do partido do golpe, do partido do Temer,
né, o MDB, foi lançada aí pré-candidata à presidência da República, né? Ela discursou dizendo o presidente do MDB, aquele deputado Baleia Rossi, que foi candidato à presidência da Câmara com apoio, era a candidatura articulada pelo Rodrigo Maia, que foi derrotada pelo Centrão, discursou dizendo que o país não aguenta mais a polarização, essa política do ódio, de colocar um contra os outros. Não queremos salvadores da pátria, heróis fabricados, né? Numa política clara da direita que, para a direita, e nesse momento, trata-se de evitar a polarização, porque a polarização, nesse momento, claramente favorece a esquerda, favorece a candidatura do Lula, né? E a ideia fundamental é retirar a polarização, né? Para favorecer a direita golpista tradicional, porque a direita está com medo de, com a polarização, perder, né? Porque a polarização, nesse momento, impulsiona o polo à esquerda, a candidatura do Lula, a mobilização popular. Bom, no seu discurso, a senadora golpista Simone Tebet disse que estava recebendo uma missão, e, nas palavras dela, disse o seguinte: essa missão tem um clamor, o clamor da urgência, porque o povo brasileiro está morrendo de fome. Depois de centenas de milhares de brasileiros tendo morrido na pandemia, por uma saúde pública omissa, insensível e negacionista. Demagogia do partido, né, da pré-candidata do partido que deu golpe de Estado, que votou o congelamento dos gastos públicos no governo Temer, né, e que foi responsável, né, por toda a política criminosa de destruição da saúde, de entrega da economia nacional, e que ajudou a eleger o Bolsonaro, né, com a eleição fraudulenta de 2018, em que o candidato que o povo queria votar, o ex-presidente Lula, foi colocado atrás das grades. Bom, tá aí. Bom, para a gente caminhar para o encerramento, vamos destacar aqui a nossa... primeiro, falando em demagogia, o golpista Miguel Reale, jurista, né, o Reale Júnior, Miguel Reale Júnior, né, um dos autores que levou o afastamento da presidenta Dilma em 2016, protocolou hoje na Câmara dos Deputados, né, depois de que o Bolsonaro foi corresponsável, junto com os apoiadores do Reale Júnior. Está aí a imagem dele ao lado da Janaína Pascoal, né, eles que foram aí protagonistas no teatro, né, na encenação da legalidade da destituição da presidenta Dilma. É bom lembrar, né, que a presidenta Dilma foi destituída por uma coisa que o Bolsonaro está fazendo nesse momento, que é gastar acima do teto, né? E o Bolsonaro está fazendo isso com o voto dos deputados de todo o Centrão, né, quando a presidenta Dilma foi destituída, né, por supostamente ter redirecionado verbas para atender demandas, necessidades sociais. Agora eles estão mudando a Constituição para garantir para dar uma legalidade, uma aparente legalidade ao que o Bolsonaro está fazendo. Pois bem, o Reale Júnior, tucano de coração, né, que ajudou o PSDB no processo de impeachment da Dilma, hoje, depois de, já como peça de campanha eleitoral, foi lá protocolar, já tem mais de quase 200 pedidos de impeachment, né, o Reale Júnior Barrichello, né, depois que já passou aí mais de 150 pedidos de impeachment, foi lá protocolar, fazer teatro, demagogia, protocolando aí um pedido de impeachment contra Bolsonaro, supostamente, nas palavras dele, baseado nas conclusões da comissão da CPI da pandemia, né? Evidentemente que é teatro, né? O PSDB e os seus aliados não têm nenhum interesse em nenhuma mobilização efetiva que leve ao fora Bolsonaro e, obviamente, se trata de mais uma peça de campanha eleitoral. Sabe-se lá se o próprio Miguel Reale Júnior
não vai ser candidato a alguma coisa ou vai apoiar alguém aí, né, nessa política e está procurando aí um espaço para se projetar, para dar aparência de que essa direita, que não quer a queda do Bolsonaro nem que a vaca tussa, né, porque a direita ela tem muito claro que, se for preciso, vai apoiar o Bolsonaro de novo para enfrentar a esquerda, para derrotar Lula. Né? Essa é a política criminosa de toda essa direita. Bom, antes da gente ir para a pauta internacional, agradecer aqui o companheiro que tem como pseudônimo YouTube, que mandou aqui o seu superchat, dizendo: PCO do Pará tem que ter candidato a governador. Apoio as manifestações sem Alckmin, sem Barbalho. Aí, totalmente de acordo com o YouTube. Muito obrigado aí pelo superchat, pela mensagem. E vamos ajudar aí a fortalecer o trabalho do PCO no Paraná. Entre em contato aí, você que é do Pará, conosco, e vamos procurar ter uma candidatura independente de luta dos trabalhadores no Pará, como em todos os estados do país. Muito boa aí a colocação do companheiro. Agradecer também ao superchat do companheiro que tem como pseudônimo Pão com Ovo, né? PCO, Pão com Ovo, que mandou o seu superchat e o seu recado. Boa noite. Dia 12 vai entrar para a história. Viva o PCO. É isso aí. Venha fazer história conosco, né? Você que está nos acompanhando, que está nos assistindo. Venha para Paulista, domingo, dia 12, o primeiro ato, né, de mobilização da campanha Fora Bolsonaro, Lula presidente por um governo dos trabalhadores. Vamos estar junto à esquerda classista, combativa, os companheiros da esquerda combativa do PT, da CUT, dos movimentos sociais, né, dos setores que não querem, estão contra a política, né, de tirar férias, né, no momento que o povo brasileiro está sofrendo tanto, né, e deixar que as coisas sejam decididas pela cúpula. Não, as bases que apoiam Lula, que lutaram contra o golpe, têm direito de se manifestar, de decidir, né, de impulsionar a mobilização por suas reivindicações e também colocar aí a sua opinião sobre todas essas questões, sobre o programa da candidatura do Lula, sobre a questão do candidato a vice-presidente, de todas essas questões fundamentais. Ok, na nossa pauta internacional, rapidinho o destaque, né? Lembrando que, já destacando hoje, que sexta-feira tem análise internacional com o companheiro Rui Costa Pimenta. Sexta-feira, 12 horas, o programa reestreou na semana passada, com enorme audiência, enorme sucesso, Rui analisando acontecimentos importantes da situação política internacional, respondendo a perguntas dos nossos amigos internautas. Então, você pode entrar e participar, né, e trazer aí a sua questão, a sua dúvida, importante para debater diretamente com o companheiro Rui. Bom, nosso destaque é a China se posicionando aí na campanha contra o bloqueio, o embargo criminoso dos Estados Unidos, o imperialismo a Cuba. Né? A China denunciou o bloqueio econômico, comercial e financeiro dos Estados Unidos a Cuba, que é a mais grave e contínua violação dos direitos humanos e um ataque ao respeito à democracia. A chancelaria cubana lamentou a vigência dessa política, instaurada há 6 décadas, e a aplicação de sanções unilaterais que, segundo a chancelaria chinesa, atentam contra a liberdade dos cidadãos. No texto publicado pela chancelaria cubana, diz o seguinte: por mais de 60 anos, em total indiferença às múltiplas resoluções da Assembleia Geral da ONU, os Estados Unidos têm mantido intacto seu bloqueio contra Cuba, baseado em políticas de embargo e leis domésticas, como a Torricelli e a Helms-Burton. E, bom, segue aí toda uma denúncia dessa política profundamente criminosa, né, levada adiante pelos Estados Unidos e todo o imperialismo contra os nossos irmãos cubanos, contra a Revolução Cubana, o povo cubano. Fica aí mais uma vez, a nossa solidariedade. Bom, destacando agora rapidamente, Lula viaja para a Argentina nesse final de semana, vai ser recebido
em Buenos Aires com honras de chefe de Estado, né? Muito claramente é evidente que, inclusive, Lula vai à Argentina no momento em que o país passa por uma dificuldade grande, justamente pela política de vacilação de setores da esquerda, da própria esquerda burguesa, que abriram mão de ter uma candidatura que expressasse a mobilização contra os setores golpistas, fizeram um acordo, colocaram como candidato um direitista um elemento da ala mais direitista do Partido Peronista, né, o Fernandes, e colocaram como a candidata tradicional perseguida aí em vários processos golpistas, a Cristina Kirchner, como vice. Né? O governo tem procurado manter uma política de conciliação com a burguesia argentina e com o imperialismo, inclusive com vários compromissos em relação à dívida externa, e isso aí levou a uma derrota eleitoral nas recentes eleições parlamentares e provinciais argentinas, e o Lula vai numa situação, num momento de bastante crise, né? Mas ele vai à Argentina, vai receber ainda hoje o prêmio Azucena Vilaflor, que vai ser entregue pelo governo da Argentina aos defensores e defensoras dos direitos humanos. Ele também será homenageado pela sua luta contra o lawfare, o abuso da justiça para alcançar fins políticos e ilegítimos. A cerimônia será comandada pelo presidente argentino Alberto Fernandes, né, que teve no Brasil, diga-se de verdade seja dita, esteve aí também como parte da sua própria campanha para ganhar o apoio da esquerda na Argentina, esteve visitando o Lula quando o Lula estava preso, se manifestando contra a prisão do ex-presidente Lula, e agora vai receber o Lula aí para reforçar muito claramente. A gente viu aí nas recentes viagens do Lula à Europa, né, não se tratava de um apoio dos governantes, dos chefes políticos que recebiam o Lula ao próprio Lula, mas pelo contrário, né? Lula nesse momento é o político que tem maior prestígio em todo o mundo, né? Inclusive não tem paralelo nenhum político que tenha o prestígio no seu próprio país e internacional que tem hoje o Lula, né? E vários políticos da direita, né, e da esquerda, né, procuram aí pegar carona nesse prestígio. Bom, nós vamos caminhando para o encerramento, porque deu a nossa hora, né? E a gente precisa recarregar as baterias para voltar à carga amanhã, né? Intensa atividade aí dos comitês de luta, dos companheiros do PCO em todo o país, convocando a mobilização, junto com companheiros de outros setores da esquerda, do PCPB, o Partido Comunista do Povo Brasileiro, de grupos do Movimento de Luta pela Moradia, companheiros da esquerda do PT, né? Nós temos mobilizações importantes. Amanhã eu queria destacar, amanhã não vamos falar disso, eu esqueci de trazer a imagem, mas amanhã tem o aniversário de 10 anos do grupo Mistura Popular. Né? Amanhã a gente vai mostrar a imagem aqui, Mistura Popular. Queria mandar um abraço para o companheiro Jadir, que nos mandou o convite. Mistura Popular, que tem participado aí dos nossos atos, se transformou aí num dos principais grupos, se não o principal grupo da luta contra o golpe. Né? Um grupo musical, tem isso, está aí, é muito bom. A nossa eficiente produção colocou aí. Então, amanhã, 10 anos do Mistura Popular, né? A partir das 10 horas. Tem um endereço aí que eu não estou enxergando aqui. Deixa eu olhar aqui. Vai acontecer aí um evento aí de... então, está todo mundo convidado lá na Rui Barbosa, é isso? O endereço aí do acontecimento. E a gente chama todo mundo aí, quem está em São Paulo, né? Nós vamos lá cumprimentar o companheiro Jadir, o companheiro Pedro, saudar eles que são músicos, né, que estão juntos, né? São, de fato, um grupo que está misturado com o povo nas suas lutas, né? Contra o golpe, contra a terceira via, né? E nós esperamos contar, inclusive, com a presença deles no domingo,
lá no ato Fora Bolsonaro, Lula presidente. Bom, é isso, companheiros. Boa noite para todos vocês. Um forte abraço. Sigam com a nossa programação. Amanhã a gente volta aqui. Amanhã tem mais... o aniversário do Mistura Popular é na sexta-feira. Amanhã ainda é quinta. Né? Amanhã ainda é quinta. A gente mostra amanhã em mais, convida vocês, divulga mais sobre o aniversário dos 10 anos do Mistura Popular. Mas amanhã tem mais preparação para o ato do dia 12, tem mais notícias com a sua participação, de todos os amigos que nos acompanham. Eu agradeço aqui ao pessoal no chat que contribuiu aí ativamente com a gente. Chamo todo mundo, né, a se somar aí à mobilização das caravanas do Estado. Né? Você pode olhar aqui no nosso chat como contribuir aí com as diversas caravanas. E a gente termina mandando um forte abraço, né, para todos vocês. E a gente volta amanhã. Muito obrigado. Boa noite a todos.